Então, dando continuidade, pessoal, não se esqueça das 4 etapas que a gente falou anteriormente, né? Primeiro, chamar socorro. Depois, você pode terceirizar essa etapa, né? Pedir para alguém chamar socorro no seu lugar. Depois, a segurança da cena, a biossegurança e a avaliação do paciente. A hemorragia, que é a aula que nós vamos falar agora, está dentro dessa avaliação do paciente. A primeira etapa que nós fazemos na abordagem de um paciente é controlar grandes hemorragias externas. Então vamos entender um pouquinho melhor o que são essas hemorragias. Então a hemorragia consiste na ruptura de um vaso sanguíneo, levando ao derramamento do sangue ali para fora do vaso sanguíneo. O seu sistema circulatório ele é composto do quê? Coração e vasos sanguíneos. Então, coração bombeia e sangue, né? Coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração bombeia o sangue por dentro dos vasos sanguíneos. Esse sangue vai ser levado para o seu corpo, para as células. As células vão pegar os nutrientes, oxigênio do seu sangue, vai retornar para o seu coração, que vai ser bombeado para o pulmão, fazer a troca de oxigênio ali no pulmão, vai voltar para o coração, vai retornar para o corpo e assim sucessivamente. É um sistema fechado. Então, ele é responsável em nutrir e oxigenar as células. O sangue, o nosso corpo, ele compõe cerca de 7 a 8% da nossa massa corporal, no caso de um indivíduo adulto. Então, de 7 a 8% do meu peso é sangue. Então, uma pessoa de 100 kg, mais ou menos aí, uma pessoa de 100 kg, ela tem de 7 a 8 litros de sangue, tá? Não é muito. Se ela perder, isso pode afetar na pressão. Quer ver um exemplo? Pega um sistema hidráulico, um sistema de uma máquina hidráulica. Quem tem um pouquinho de conhecimento de máquinas hidráulicas. Se eu tiver um furinho numa mangueira hidráulica, ou um sistema pneumático também, de ar ali, de pressão. Se tiver um furinho vazando ar, tiver um furinho numa mangueira hidráulica vazando óleo, o que vai acontecer com a pressão? Vai cair. Caindo pressão não vai ter mais como o sangue percorrer o corpo com facilidade. Porque o sangue tem que descer lá para os membros inferiores, para as pernas, ele tem que subir para o cérebro, tem que descer, então precisa de uma pressão. Por isso que a gente vai no posto de saúde aferir a pressão, né? Qual que é a minha pressão? 12 por 8, 120 por 80. Existe a pressão diastólica e assistólica, né? Não vem ao caso, nível de conhecimento de primeiros socorros não precisa entender muito isso, mas eu gosto de explicar para você entender a importância do nosso sistema circulatório e do sangue no seu organismo. Sem ele, você não vai receber oxigenação celular. As células não vão receber oxigênio, não vão receber nutrientes, onde elas vão entrar em necrose, vão entrar em o quê? Em morte, vão morrer. Tanto necrose ou apoptose, né, que são tipos de morte celulares, tá? Então vamos entender um pouquinho mais, ó. Qual que é a função do nosso sistema circulatório, do sangue ali que sendo as principais dela, transportar oxigênio e nutriente, como eu já citei anteriormente, manter as pressões osmóticas e sanguíneas, defender o organismo, ele serve como um sistema de defesa, os glóbulos brancos fazem esse sistema de defesa no nosso corrente sanguínea, formar coágulos, as plaquetas, elas coagulam. Quando você tem uma ruptura de um vaso, elas tentam coagular para conter esse sangramento. Quando é um grande sangramento, principalmente arterial ou venoso, a gente vai falar um pouquinho mais adiante aí, elas não conseguem muitas vezes fazer esse controle. Aonde que daí você tem que intervir para fazer esse controle, tentar auxiliar no processo de tampão plaquetário, processo plaquetário aí, a cascata plaquetária do nosso organismo, tá? E manter a temperatura corpórea. Então, o sangue também, o nosso sistema circulatório é responsável por manter a temperatura do nosso corpo. Tipos de hemorragia, pessoal, a gente tem interna e hemorragia externa. O que seria cada uma delas? Todo rompimento de vaso que não teve o rompimento da sua pele, mas rompeu um vaso interno, você vai perder sangue interno. Seriam as nossas hemorragias internas. Quando você tem um rompimento da sua pele, tá? É considerada as hemorragias externas. As duas são graves, dependendo da classificação, arterial, venosa, dependendo disso. As duas são graves. Porém, na interna, não tem muito como nós, a nível de primeiros socorros, intervir. Já vai precisar de uma equipe especializada, um suporte avançado, reposição volêmica e assim sucessivamente. Mas nas externas,
a nível de primeiros socorros, a gente consegue intervir, consegue tomar algumas atitudes que vai auxiliar que esse paciente não venha a perder muito sangue, tá bom? Classificação. Quais são a classificação dessas hemorragias? Nós temos arterial, venosa e capilar. Preste atenção, todos são vasos sanguíneos. A artéria é o que sai do seu coração. Então, seu coração é uma bomba, ele vai bombear por artérias, vai sair de artérias e vai para o corpo, vai para o cérebro, vai para o braço, vai para todo o corpo. Arterial. Ele vai ser ramificado para os capilares, pequenos vasos, então vai sair de uma artéria, vai ir para pequenos vasos, vai introduzir dentro de células ali, vai fazer a troca de oxigênio, nutrientes com as células e vai retornar para um sistema venoso, vai ramificar para o sistema venoso, aí vai retornar para o seu coração. Então tudo que sai do seu coração, todo o sangue que sai do seu coração é arterial, sai por uma artéria. Ela é de grosso calibre, ela resiste mais pressão, depois vai ramificar para pequenos vasos para começar a entrar para dentro das células e depois vai ramificar novamente para as veias, que vai trazer o sangue novamente para o seu coração, para ser bombeado para o pulmão, do pulmão voltar para o coração, ser bombeado para o corpo, vai retornar para o coração, vai para o pulmão, do pulmão para o coração de novo, vai ir para o corpo e assim sucessivamente. Isso ocorre várias e várias vezes. Por que eu estou explicando isso para vocês, pessoal? Porque quando a gente está falando de uma hemorragia arterial, a gente está falando de uma hemorragia com bastante pressão. Tudo que sai do seu coração é arterial, então é muita pressão. Quando já está retornando, é venoso. Não quer dizer que não tenha pressão, mas já não é a mesma pressão que uma hemorragia arterial. Então é de suma importância você entender isso. Por isso que eu estou explicando de uma forma mais didática, para que você consiga entender. O nosso objetivo é tentar parar qualquer uma dessas hemorragias externas. Internas, como eu falei, a nível de primeiros socorros não tem muito o que se fazer, tá bom? Então, quando você vê perdendo muito sangue, está esguichando sangue, bastante pressão, pode ser uma hemorragia arterial. Quando você vê muito volume sanguíneo saindo, porém não com muita pressão, talvez pode ser venosa. A gente também não consegue definir isso a olho nu, tá? A não ser em caso de uma amputação de um membro. Aí tu sabe que vai ter uma hemorragia arterial, porque amputou, vai ter artéria que passa. Todo membro tem artéria e tem veia, tá? E tem os capilares. E as hemorragiazinhas capilares, aqueles cortezinhos, aqueles ralãozinhos que a gente faz no dedo, são aqueles pequenos vasos sanguíneos, então não é de suma importância assim no atendimento, tá? Faz um curativinho ali e resolve. Nossos dois inimigos, vamos dizer assim, são as hemorragias arteriais e as hemorragias venosas. Beleza? Então vamos entender agora o que nós temos que fazer em caso se nós se depararmos com uma pessoa que tenha um sangramento ativo externo. Então aqui, ó, primeiro passo num controle, numa contenção de uma hemorragia, ó, a pressão manual direta e o curativo compressivo é o método mais simples para a contenção de uma hemorragia externa, a nível de primeiros socorros. Vale ressaltar que não há indicação de elevação de um membro com uma hemorragia externa. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não se eleva um membro, tá? Não há indicação nos protocolos. Observação, devemos sempre utilizar equipamentos de proteção individual para atender os pacientes. Agora você me acompanha aqui na outra câmera que eu vou estar mostrando um pouquinho do material. Então, ó, pessoal, o primeiro passo que você deve é a sua biossegurança, lembra? Calçar um par de luva, no mínimo. Se você quiser utilizar óculos e ainda uma máscara, se você tiver isso no seu kit de primeiros socorros, que a gente vai estar falando mais à frente, faça o uso, tá? Então, no mínimo, uma luva. O que eu acabei de falar? O primeiro passo é o quê? Pressão manual direta. Então, com gases, panos, ataduras que você tenha no seu kit de primeiros socorros, você vai pegar, ó, isso aqui é um tipo de gás. É uma gase algodonada, porém é uma gase maior, para grandes hemorragias. Isso aqui são aquelas gasezinhas mais tradicionais, ó, gases menores. Posso utilizar também uma tesoura ponta-romba, se eu tiver, uma tesoura sem ponta, se eu tiver no meu kit, se a pessoa está fazendo uso de alguma roupa que eu não consigo tirar ali só erguendo, algo assim,
uma calça, por exemplo, um calçado que está muito apertado, eu posso cortar para facilitar a retirada para mim chegar até o ponto da hemorragia e fazer a pressão manual. Então a pressão manual que nós citamos ali é isso aqui, ó. Eu chegar no local do sangramento, identificar e fazer uma pressão. Essa pressão pode ser feita em membro superior, pode ser feito a nível de pescoço, pode ser feito a nível de cabeça, do crânio aqui, a nível de abdômen, tórax, região pélvica, membro inferior, nas pernas. É pressão manual, ó. O que eu estou fazendo aqui? Lembra que eu falei para vocês que nós temos um sistema de plaquetas, né? Nós temos as plaquetas na corrente sanguínea, não é o sistema, né? Tem plaquetas na nossa corrente sanguínea. Elas fazem um processo de coagulação para tentar coagular para parar esse sangramento. Só que quando eu tenho uma hemorragia com muita pressão, elas não conseguem fazer essa barreira. Então, quando eu pego um curativo e comprimo em cima, as plaquetas começam a agarrar aqui, formar um processo de tampão aqui e vai tentar parar, diminuir essa perca sanguínea. Então, essa pressão manual direta seria a primeira etapa que você ia optar ali, ó. Pressionei, comprimi e agora vem o curativo compressivo. O que seria o curativo compressivo? Ó? Eu vou pegar uma atadura, faixa, conhecido como vocês, existe de vários tamanhos, também vai depender o que você tenha no seu kit de primeiros socorros, e vou fazer, ó, uma pressão, um curativo compressivo. Então, a pressão manual aqui, ó, pressão manual direta, curativo compressivo seria envolver essa atadura. Sozinho é um pouco complicado, que nem eu estou sendo vítima e estou fazendo. Eu vou tentar aqui para que vocês consigam ver, ó. Eu vou envolver esse curativo ao entorno do local, com pressão, tá, pessoal? Não adianta ser frouxo. Deixa eu fazer aqui na minha perna, que vai ser mais fácil do que eu fazer no braço, que daí eu consigo usar as duas mãos. Então, toda vez que você vai atender uma vítima, você vai fazer aqui, ó, pressão manual e vai fazer o curativo compressivo. Então, como que você vai aplicar esse curativo compressivo? Ó? Vai comprimir ao entorno do membro, ao entorno do local. Então, ó, observe. Se for um local de difícil aplicação de curativo, você pode ficar fazendo a pressão manual direta. Então, ó, apliquei uma atadura, uma faixa, ó, apliquei. Precisar aplicar uma outra para dar um acabamento melhor, dar uma pressão melhor, aplique uma outra por cima. O que você não pode, sujou isso aqui, está sujo de sangue, você tirar essa, pegar uma limpa e aplicar uma limpa em cima. Você não pode fazer isso. Por quê? Eu vou te explicar. Todo aquele processo de coagulação que já ocorreu nesse tecido primário que você colocou, você vai estar jogando fora e vai precisar o seu organismo refazer todo um processo de tampão plaquetário. Então, o que você pode fazer? Colocar um outro curativo sobre o local do ferimento e fazer um novo curativo compressivo por cima desse primeiro, tá bom? Quais seriam os locais que às vezes se torna meio difícil você fazer essa pressão, esse curativo compressivo? Um exemplo, um pescoço, pessoa que está deitada, como que você vai passar uma atadura, uma faixa no local? Então, o simples fato de você fazer uma pressão e manter essa pressão aqui manualmente, ó, já é o suficiente para esperar o serviço especializado chegar no local. Região de cabeça, se a pessoa está deitada, também se torna difícil você passar uma atadura. Então, o simples fato de você ficar fazendo uma pressão manual já é o suficiente. Luiz Paulo, sujou o primeiro, o que eu faço? Você pega o outro curativo, joga por cima aqui, ó, outro gás, joga por cima e mete uma pressão. Então, essa seria a primeira conduta para você tentar parar aquele sangramento externo, tá? Então, primeiro passo, pressão manual direta e curativo compressivo. Vou manter aqui esse curativo aqui, volta aqui comigo na outra câmera aqui para que a gente vá para outra etapa. A próxima etapa, pessoal, seria o uso do nosso torniquete de extremidade. Agora eu toquei num assunto que muitas pessoas falam, não, Luiz Paulo, torniquete é proibido. Vamos entender. Com base, ó, fonte no PHTLS, eu copiei esse texto lá do PHTLS. Vamos entender o que fala, ó. Os torniquetes devem ser usados se o controle de hemorragia com pressão direta ou curativo compressivo não for possível
ou se falhar. Então esse curativo que a gente fez, de pressão manual direta, curativo compressivo, falhar em extremidades, braços e pernas, torniquetes de extremidades não dá para utilizar na região do pescoço, cabeça, abdômen, tórax, tá? É só pernas e braços. Então vamos repetir novamente, ó. Os torniquetes devem ser usados se o controle de hemorragia com pressão direta ou com curativo compressivo não for possível ou se falhar. As etapas na aplicação do torniquete são, preste atenção, ó, aplicar um torniquete fabricado comercialmente, já vou explicar isso aí para vocês, no nível de virilha da extremidade inferior e no nível da axila na extremidade superior. O que são as extremidades superiores? São os braços. O que são as extremidades inferiores? São as pernas. Então, aonde que tu vai aplicar um torniquete, ó? No nível, nas extremidades inferiores, no nível de virilha. Já vou te mostrar onde que é. E nas extremidades superiores, no nível de axila. Então, entenda-se que o torniquete, de acordo com o protocolo PH-TLS nona edição, ele deve ser o mais alto possível no membro. Independente se o corte meu for aqui na região de rádio, ulna, eu vou aplicar ele na região da axila. Isso, o protocolo PH-TLS nona edição está nos dizendo. Apertar o torniquete até que a hemorragia cesse e fixá-lo bem no local. Já vou explicar como que funciona um torniquete. Escreva o horário da aplicação do torniquete, por exemplo, TO 21h45. O que isso aqui indica? O torniquete foi aplicado às 21h45. Sempre deve anotar o horário da aplicação do torniquete, tá, pessoal? O médico que vai fazer o atendimento desse paciente, ele vai querer saber quanto tempo esse torniquete já está aplicado ali, já está em uso ali no paciente. Deixe o torniquete descoberto, de modo que o local possa ser visto e monitorado. Se o sangramento continuar após a aplicação e o ajuste mais apertado, então você aplicou, continuou, você apertou um pouquinho mais ele, continuar, pode-se aplicar um segundo torniquete logo acima deste local do ferimento aí, desse primeiro torniquete. Então vamos voltar aqui para a próxima câmera aqui, que eu vou estar te mostrando sobre o torniquete. Então aqui, pessoal, eu tenho um torniquete comercial. O que seria um torniquete comercial? Ele é comercializado, ele é pronto para uso. Eu não preciso improvisar um torniquete, pegar um pedaço de pano, amarrar aqui com um pedaço de graveto, um pedaço de madeira, torcer. Não, o protocolo hoje fala o uso de equipamentos prontos, comercializados. Já foi testado e aprovado. Eu sei que essa largura dessa fita, que essa manivela, que a fita que vai fazer a torção, vai resistir à força. Quando a gente improvisa, talvez a largura do pano que eu estou usando não vai ser o suficiente para garrotear, para fazer o fechamento do seu fluxo sanguíneo, arterial, venoso. Então, o correto é se utilizar um equipamento. Então, já foi feito, já foi aprovado para isso. Então, torniquete comercial. O que nós temos num torniquete? Só mostrando para vocês aqui o que eu tenho num torniquete, ó. Eu vou abrir ele por completo para que você consiga ver. Aqui eu tenho um CAT, tá? É um dos modelos, um de marcas e fabricantes que existe. O interessante é que você compre um torniquete certificado, tá? Existe alguns torniquetes Xing Lings. O que é o Xing Ling? É aquele que não tem nenhuma certificação. Fique atento com esses tipos de equipamentos. Ele pode vir a quebrar, né, na hora de usar. Ele pode não ser resistente. Então, indicado é sempre um torniquete certificado. Então, o que é um torniquete? Ó, tem a fita com velcro, ó, a cinta com velcro, fita com velcro, como cada um conhece. Eu tenho a manivela aqui, ó, molinete, alguns conhecem. Eu tenho essa pecinha que o pessoal chama de C, ó. Não sei se você consegue ver certinho, mas é um Czinho, ó. E tem uma abertura para que eu consiga colocar a manivela dentro. Tenho a time tag, ó. Essa time tag eu deixo ela colada aqui do lado para facilitar a abertura aqui, tirar e colocar a minha manivela, meu molinete, ó. E eu tenho a time tag que depois que eu aplicar o torniquete e travar ele, eu vou fechar, ó. Time tag, por que time? Aqui eu anoto o horário. Então eu vou colocar TO
o horário que você colocou, igual eu dei exemplo ali, 20 horas e 45 minutos, vai entender, tá? Essa time tag, eu deixo ela sempre na posição aberta aqui, ó, que seria o torniquete destravado. Acondiciono minha manivela aqui dentro e venho aqui, ó, com a cinta, pego na ponta aqui, ó, e deixo ela passada aqui dentro. Eu guardo o meu torniquete dessa forma aqui, ó, dobro essa pontinha do meu torniquete, venho aqui, ó, agora na parte do C, ó, pego ele como se fosse, eu dobrei essa pontinha para a fita não sair de dentro, tá? Então venho aqui, ó, com ele para cima, ó, e começo a fazer um zigue-zague, ó, trouxe para baixo, retorno para cima, trouxe para baixo, retorno para cima, eu guardo o meu torniquete dessa forma, dentro do meu bornal, dentro do minha bolsinha de primeiros socorros, tá? Luiz Paulo, só um torniquete tá bom? Um já seria o suficiente, porém se você tiver dois, como você viu ali anteriormente que eu expliquei, se o primeiro falhar, você já deu uma apertadinha dele ainda, continua, você pode aplicar um segundo torniquete no local, tá? Então vamos agora entender como que eu usaria esse torniquete na prática. Então vamos aqui, ó, um exemplo, ó. Fiz o curativo, tá? Pressão manual direto e o curativo. Lembra anteriormente eu mostrei para vocês. Aqui é um simples fato de fazer uma pressão e enrolar uma faixa bem apertada, uma atadura bem apertada para comprimir. Fiz isso aqui. Continua muito sangue. Apliquei um outro por cima, vamos supor. Continua sangue. O indicado é que você utilize um torniquete. Então, ó, peguei meu torniquete, abri ele, venho aqui, ó, aplico ele no membro inferior a nível de virilha. Então, ó, ajustei ele na virilha, passei o velcro, passei a fita velcro aqui, ó, dentro. Puxo bem, ó, puxo bem, aperto e vou colando o velcro aqui, ó. Agora eu vou pegar a minha manivela que estava aqui dentro, ó, e vou começar a torcer, ó. 1, 2, cerca de 3 a 4 voltas. Se o torniquete foi bem apertado ali no início com o velcro, 3 a 4 voltas já é o suficiente. Então venho aqui, coloco a manivela no Czinho, naquela trava, fecho minha time tag e anoto o horário. Pronto, torniquete vai permanecer aqui até a equipe especializada e até a chegada no hospital desse paciente, tá? Pessoal, antigamente tinha muito cultura de se abrir um torniquete, ficar abrindo 10 a 15 minutos, você dá uma afrouxada e apertar de novo. Não tem estudos que comprovam essa eficácia, tá? Então o indicado é manter o torniquete fechado. Se você quer mais informações, busque dentro das fontes aqui, um exemplo, PHTLS, o que ele fala lá? O torniquete pode ser usado com segurança de 120 a 150 minutos, sem abrir ele. Geralmente, em atendimentos urbanos, suburbanos, esse atendimento vai ser muito menor. Essa pessoa vai chegar no hospital muito antes de 2 horas, 2 horas e meia, que é os 120 minutos a 150 minutos, 2 horas a 2 horas e meia. E lembrando, pele, músculos e ossos morrem depois de 4 horas, 5 horas, tá? São os últimos órgãos, as últimas células ali que vêm morrer. Então, lembrando, torniquete não se abre, não se frocha. Aplicou um torniquete, não tira ele, vai manter o torniquete. O objetivo da aplicação do torniquete foi parar o sangramento. Se você fez o processo de curativo compressivo, você fez a pressão manual direta, o curativo compressivo, não resolveu, que seria a primeira etapa, né? Aplica o torniquete. Aplicado, vai manter ele. O objetivo nosso era parar o sangramento, não é salvar o membro. Entenda-se desta forma. Pessoa que vai ficar perdendo sangue, perde muito sangue, evolui para choque hipovolêmico. O que é o choque hipovolêmico? Perdeu muito volume de líquido do corpo, muito volume de sangue. Isso vai cair a pressão arterial, não vai ter uma boa circulação, células vão entrar em hipóxia, que é falta de oxigenação, vão evoluir para uma necrose, vão começar a ter a morte celular, no que pode levar a uma parada, de uma parada vai levar a óbito desse paciente. Então o objetivo nosso é salvar o paciente, não é salvar o membro dele. Vou frouxar aqui o torniquete para a gente dar continuidade. Então, pessoal, essa seria a conduta de hemorragias
externas, tá? Por isso que eu falei anteriormente, hemorragias internas não tem muito o que se fazer a nível de primeiros socorros, desse curso que nós estamos te passando. Não estamos tratando de profissionais da área do APH, de atendimento pré-hospitalar, aonde dependendo do grau de atendimento, se for um suporte avançado, onde inclui médicos, enfermeiros, existe algumas condutas que podem ser feitas aí a nível de atendimento pré-hospitalar para hemorragias internas, tá? Então, pessoal, lembrando, pressão manual direta, pega um H, pressão manual direta, curativo compressivo. Não resolveu em extremidades, pode estar utilizando um torniquete. Em membros superiores, ó, membros superiores, eu apliquei em um membro inferior. Membro superior, o que eu faço, ó? Superior, nível de axila, mais alto e apertado, nível de axila, ó. Membro inferior, nível de virilha. Pego, esse aperto é de suma importância também, esse primeiro aperto aqui, ó, é de suma importância. Detalhe, deixa eu explicar aqui no braço, ó. Fiz os giros, vou dar uma volta só, vamos supor que você deu 2, 3 voltas. Travei meu molinete. Isso aqui é um procedimento mais seguro que seja feito, ó. Esse véu que sobrou, na perna não sobrou, no braço sobrou. Passa ele dentro desse Czinho aqui, ó, e daí fecha a time tag. Isso vai impedir com que alguém possa, como isso aqui está sobrando, se gruda na roupa de alguém ou alguém vem aqui e puxa, não solte o torniquete, ó, porque a time tag está segurando. Se eu manter essa fita aqui, ó, ele vai estar seguro, mas se alguém chegar aqui e puxar aqui, ó, soltou o torniquete. Então uma prática segura seria passar, quando sobra essa fita, passar antes de fechar a time tag por dentro dessa travinha. Beleza, pessoal? Procure utilizar torniquetes certificados, torniquetes comercializados. Quanto tempo você demora para improvisar um torniquete, tá? Então por isso que a gente sempre indica utilizar um equipamento. Já está pronto para uso, é rápido. Quando a gente está falando em salvar-vida, as atitudes têm que ser rápidas. As suas tomadas de decisões têm que ser imediatas, tá? Lembra? Emergências e urgências, né? Casos de emergências devem ser imediatamente resolvidos, tá? Quando a gente vai para uma improvisação, isso pode levar a uma demora, né? Naquela conduta sua. Vamos voltar para outra câmera aqui, dando continuidade, ó. Elevação e ponto de pressão. Vamos ver que o PHTLS, que é o Pré-Hospitalar Trauma Life Support, lá fala pra gente, o 9ª edição, ó. No passado, a ênfase era colocada na elevação de uma extremidade e na compressão de um ponto de pressão, próximo ao local do sangramento. É isso aqui, ó. A pessoa ia comprimir os vasos sanguíneos e ia elevar o membro, ia elevar. Entendia-se que diminuía a perca sanguínea. Olha o que o protocolo fala, ó. Não foi publicada nenhuma pesquisa sobre se a elevação de uma extremidade sanguínea reduz a hemorragias. Se um osso na extremidade estiver fraturado, essa manobra pode resultar nas conversões de uma fratura fechada para uma fratura aberta, ou poderia aumentar a hemorragia interna. Da mesma forma, o uso de ponto de pressão para controle de hemorragia não foi estudado. Assim, na ausência de dados convenientes, né, convincentes, essas intervenções não são mais recomendadas para situações em que a compressão direta ou curativo compressivo tenham falhados no controle de hemorragia. Então, não se usa mais, não é mais indicado isso aqui. Se você tem esse conhecimento, entenda-se que dentro da 9ª edição, já na 8ª já vem essas condutas aqui. Na 8ª edição eu me lembro que já tem isso aqui. Então, o que você deve fazer numa questão de controle de hemorragia seria pressão manual direta, curativo compressivo e se for em extremidades pode ainda utilizar o torniquete. Em outros casos ainda existe agentes hemostáticos, existem outros meios. Porém, a nível de primeiros socorros, nós vamos conhecer esses meios que eu te expliquei. Pressão manual direta, curativo compressivo e o uso do torniquete. Aqui nós temos o algoritmo do PHTLS. Olha o que ele fala, ó, em questão de hemorragia. Compressão manual direta, curativo compressivo, sangramento controlado. Então você fez a pressão manual direta, fez o curativo compressivo. Sangramento controlado?
Sim, só aguardar para levar para o hospital. Não. Qual o local do sangramento? Extremidades, que é braços e pernas, torniquete. Hospital, tá? Ah, qual o local do sangramento? Tronco, o que que é tronco? Pescoço, cabeça aqui, ó, pega essa região de tronco, tórax, abdômen, essas regiões aqui, ó, de tronco. Agente hemostático e compressão direta. Agente hemostático, nós não vamos entrar a fundo aqui, mas seria um pozinho que você joga em cima do local. Existem algumas gases que já vêm com agente hemostático, existem uns aplicadores que você aplica agente hemostático. Pode ser usado a nível de suporte básico, a nível de pessoas leigas ali que têm uma noção do uso. Você vai jogar em cima e fazer uma pressão direta. O que que esse agente hemostático faz? Ele acelera a coagulação, o processo de coagulação sanguínea. Então vai auxiliar no processo de parada desse sangramento, parar essa perca sanguínea ali para a região externa do seu corpo. Beleza, pessoal? Então nessa aula a gente falou um pouquinho do X, da abordagem do paciente. O que eu devo fazer se eu ver um paciente sangrando? Então seria curativo compressivo, pressão manual direta, né? Curativo compressivo. Eu sempre levo esses dois assuntos juntos porque eles entram junto. Fez a pressão manual, mete o curativo compressivo. Parou? Opa, parou. Então é só aguardar a equipe que você chamou aí fazer o transporte desse paciente. Não parou, se for extremidade, aplica um torniquete. Se não parou num outro local, tenta aplicar um novo curativo compressivo em cima. Beleza, pessoal? Então te aguardo na nossa próxima aula aí. Um abraço.